Pois é, né? Alguma vantagem existe da gente ter nascido há mais tempo. Eu tive essa felicidade, né, de acompanhar a carreira dele inteiro, primeiro, ainda criança, porque ele surge em 57, eu tinha 7 anos, mas veja que coisa, né? Eu, corintiano, eu acordava cedo em dezembro, nas férias do futebol, para pegar o jornal na porta de casa, para ler que ele não tinha sido vendido para o Real Madrid, para o Milan, como se anunciava a cada final de ano. Né? Embora o Corinthians não conseguisse ganhar do Santos do Pelé, e durante 11 anos não conseguiu, eu torcia para o Pelé não ir embora do Brasil. Deixa eu só fazer uma correção, que é a seguinte. Quem morreu foi Edson Arantes do Nascimento. Um homem extraordinário, com defeitos e qualidades, como todos nós, e que costumava se tratar na terceira pessoa. O Pelé, esse é eterno. Porque o que é o Pelé? O Pelé virou adjetivo de excelência. Né? O Muhammad Ali é o Pelé dos pugilistas. O Michael Jordan é o Pelé do basquete. O Beethoven é o Pelé da música clássica. O Picasso é o Pelé das artes plásticas. Pelé é o rei. É o rei. E não fomos nós que o nomeamos rei. Foram os franceses. Pelé é o atleta do século. E não fomos nós, brasileiros, que o chamamos de atleta do século. Foram os americanos, por meio de uma longa pesquisa feita entre jornalistas do mundo inteiro, ainda bem antes de acabar o século XX. Nem se imaginava que, de fato, alguém pudesse ocupar esse espaço. Então, o Pelé é esta coisa, como o Casão disse, Pelé e futebol são sinônimos. Não é? Existe um futebol antes do Pelé e um futebol depois do Pelé. O Pelé é o único jogador de futebol, é o único atleta do mundo que rivaliza com o tamanho do clube ao qual serviu. Né? O Casão citou Roberto Rivelino, também meu ídolo. Mas ninguém tem dúvida de que o Corinthians é maior que o Rivelino. Como ninguém tem dúvida que o Flamengo é maior que o Zico. Né? Que o São Paulo é maior que o Raí, que o Rogério Ceni, que o Tele Santana. Em relação a Santos e Pelé, há divergências. Porque o Pelé surge no Santos, o Santos já era um clube fundado em 1912, tinha sido campeão paulista numa das ligas, em 1935, e era um time do litoral de São Paulo. E virou o maior time do mundo. Nunca houve um time como o Santos. Por quê? O Real Madrid nunca teve o Pelé, o Barcelona nunca teve o Pelé, o Milan nunca teve o Pelé, o Manchester United nunca teve, o Ajax nunca teve, o Manchester City nunca teve, o Liverpool nunca teve. O Santos virou o melhor time do mundo graças ao Rei Pelé. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Pelé fez a diferença. Então, esse é o Pelé. E esse não desaparece. O Casão tem razão, é triste pensar que a gente vai olhar para o lado e dizer o rei não está ali, não está mais ali. Mas veja que figura extraordinária nesse aspecto. O Pelé, para fazer o 1000º gol e permitir que todo mundo visse ele fazer o 1000º gol, ele fez o 1000º gol de pênalti. Parou tudo para que ele pudesse fazer o 1000º gol. Não fez numa bola, com a bola em jogo, com bola correndo, porque podia ser que alguém não visse. O 1000º gol de pênalti todo mundo viu. O que o Pelé fez agora? O Pelé preparou todos nós. Preparou o mundo inteiro, à custa de muito sofrimento, que é o que mais me dói, porque ele não merecia sofrer. Né? Pelé merecia ir embora assim, num estalo.
né? Sofreu, mas nos preparou a todos. Eu não sei se fosse uma morte repentina, se eu, por exemplo, conseguiria estar no ar, conversando com vocês nesse momento. Porque eu estou aqui me segurando, mas eu estava preparado. Eu estava preparado já, né? Desde que começou a Copa do Mundo. Supus até que pudesse ser na Copa do Mundo. Ele merecia parar a Copa do Mundo. Mas até escrevi, mas não vai ser agora. Vai ser na Copa de 2026, depois que ele completar 100 anos e der o pontapé inicial, como ele nos prometeu que faria. Bom, não deu, não deu. Mas eu tenho absoluta certeza de que nós vamos falar do Rei Pelé para o resto dos nossos dias, e não haverá resto dos dias para a figura do Rei Pelé. Não haverá. Eu poderia, sim, tá? Você disse, eu cobri muito o Pelé, eu participei de muitas publicações e filmes e tudo com o Pelé, eu interferi, enfim, fui elo para que ele virasse ministro extraordinário dos esportes no governo Fernando Henrique. Até te confesso, me arrependo um pouco disso. Não que ele não tenha sido um bom ministro, que foi ótimo. Ele fez a lei, né? A lei áurea dos jogadores de futebol, né? Acabou com o passe, né? Com a Lei Pelé, que acabou depois sendo muito desfigurada, mas de toda maneira é uma lei importante na história do Brasil e na história do jogador de futebol brasileiro. Mas às vezes eu olho, eu tenho aqui coisas, cartas do Pelé, eu tenho um relógio de bolso que ele me deu, de prata, que eu achava que era uma coisa que ele presenteava os amigos, e depois vinha saber por ele mesmo que era filho único de mãe solteira, só existe ele, está aqui guardado, com dedicatória toda carinhosa do irmão Edson Pelé. Mas eu às vezes me pergunto se não teria sido melhor eu manter a distância, porque a proximidade, às vezes, muito grande, né, com uma figura enorme como ele, enfim, te permite, às vezes, até uma convivência como se fosse uma pessoa normal, e ele não era. Posso garantir a quem não o conheceu pessoalmente que o Pelé tinha uma aura. O Pelé, você chegava perto dele e você sentia uma energia diferente. Uma coisa que não era normal, né? E essa sensação eu jamais vou me esquecer. Mas eu temia que, em determinados momentos, eu acabasse não percebendo mais isso, que eu banalizasse essa relação. E não se banaliza uma relação com essa figura, com a figura do Rei Pelé. Então, eu olho para esse dia de hoje, para esse momento, a partir do momento em que soubemos, né, que ele fechou os olhos definitivamente, com um extremo carinho, com extremo afeto. É isso que eu tenho a dizer.